Salve galera Ibis! Seja bem-vindo para mais uma aula que a gente vai aprender mais uma regra. É o método de trilhas neurais. Olha só, passo a passo, regra a regra. Veja só, pensa comigo. É apenas 40, são apenas, né? Vamos falar o português correto também, não adianta a gente ficar ensinando espanhol e ficar conjugando aqui, errando aí no número do português, né? São apenas 40 regras, né? 40 regras. Digamos que você memorize uma por dia. Em 40 dias, cara, o seu cérebro, ele está altamente treinado. Ele vai virar um Google Tradutor, porque quando ele olhar para as palavras em português, ele faz essa conversão automático, tá? E eu garanto para você, no derradeiro dia de aula desse curso, eu passo uma regra que resume todas as regras. Você fala assim, será que eu consigo memorizar todas as regras? Fica tranquilo, porque se isso não acontecer, eu pago R$ 1.000 para você, se você não memorizar com uma regra. Eu vou te ensinar uma regra que você vai memorizar todas as outras regras, tudo aquilo que a gente aprendeu em 40 dias. Só que assim, professor, então por que você já não ensina essa última regra que a gente aprende todas as regras? Porque a gente precisa de treinar o nosso cérebro. A gente precisa condicionar o nosso cérebro. E é isso que nós vamos fazer. Muito bem, então vamos lá para essa regra. Você já aprendeu algumas regras aqui, vai memorizando, vai treinando, porque é a prática que leva à perfeição. Você quer falar fluentemente, de verdade? Você quer mesmo falar espanhol de forma fluente, sem ser um portunhol xixelento? Se você quer, você tem que treinar, você tem que seguir o método trilhas, o passo a passo. Esse módulo inicial, ele é básico, nós estamos focados em quê? Em duas coisas. Pronúncia correta, pronunciar corretamente e escrever corretamente. Só que olha só o ganho que a gente está tendo. Olha o ganho, tá? Porque você, com essas técnicas, você consegue traduzir palavras que você nunca viu na sua vida e que você nem imaginava como que se escrevia, né? Poderia até desconfiar, mas nem imaginava. E agora, com essas técnicas de trocas de letra, você tem certeza, né? E aí você pode tirar todas as suas dúvidas e você passa a traduzir milhares de palavras sem nunca ter olhado no dicionário, nem passado perto do dicionário. Então vamos lá. A regra de hoje é a seguinte: o que no português se escreve com consoante mais ou, no espanhol você vai trocar por o. Ou seja, você tira o U e deixa só o O. Vamos lá para um exemplo para você entender o que é que eu estou falando? Pouco. Olha só, nós temos o OU aí, né? Então tá lá, consoante mais OU. Qual é a consoante de pouco? A letra P. Então tem pouco, né? E aí eu vou tirar esse OU e aí eu vou colocar a letra O somente, deixar só a letra O. Ou seja, eu vou tirar só o U. Então olha lá como que fica. Pouco, pouco, sem o ou, tá? Então fica pouco. Pouco fica pouco. Vamos para mais alguns exemplos para você ver como que essa regra ela funciona e você vai conseguir traduzir muitas e muitas palavras. Vamos lá? Continuando com essa regra, vamos ver quantas palavras mais vocês conseguem traduzir utilizando apenas essa regra. Olha só, eu tenho a palavra roubo, louco, durou, do verbo durar, né? Ateou, do verbo atear, de tacar, né? E encontrou. Veja que todas essas palavras, eu coloquei destacado em vermelho, tem a junção das duas vogais, ou. Então você vai tirar esse ou e vai deixar, aliás, você vai tirar só a letra U, tá ok? E vai deixar só a letra O. Você tira o U e deixa só o ok? Então é isso que eu tenho que fazer, simplesmente isso. Então eu tenho robo, loco, durou, ateou, encontrou, ok? E aí você observa que na palavra durou e encontrou tem um acento, tá? Mas essa é uma regra específica de acentuação da língua espanhola. A gente não vai ver gramática nesse curso inicial básico. Como eu já disse, o nosso objetivo aqui é pronunciar corretamente e escrever corretamente, adquirindo uma gama de vocabulário
N palavras, mesmo que a gente não conheça, nunca tenha visto no dicionário, você vai conseguir traduzir. É esse o objetivo desse módulo inicial. Porque depois, aí, meu filho, você vai conversar, você vai falar, você vai fazer oralidade, você vai desenrolar a sua língua para valer. E aí, no slide de baixo, depois que você assistir esse vídeo, você vai clicar no ícone, né? No link, aliás, vai ser direcionado para o vídeo e aí depois você volta para o arquivo em PDF, porque você vai se deparar com essa página aqui de exercício para você traduzir essas palavras que eu coloquei aí para você traduzir. São outras palavras que também tem o. Você já sabe a regra, é só eliminar o U e deixar apenas o O. Cuidado que eu coloquei aí, ó, sublinhado e destaquei também algumas palavras que a gente já aprendeu. Você já aprendeu que o LH do português troca pelo J com som de R. Então, trabalhou vai ficar o quê? Aí tem o ou no final, você tira o U, então fica trabalhou. Chegou. Você já sabe que o CH do português troca pelo LL, que tem som de LH. E aí tem o OU no final. Então vai ficar legou, ok? Então, é muito fácil, as regras são simples, é um método de trilhas, trilhas neurais. Um conhecimento te leva a outro. Você já sabe falar português, aproveita esse conhecimento e agora vai falar espanhol utilizando essas regras. Mas é muito importante você não esquecer que toda regra tem exceção. Existirão palavras que não vai funcionar essa regra, mas fica tranquilo, porque se você seguir o passo a passo do método Trilhas até o final desse curso, tá? Além de você treinar o seu cérebro, você vai conhecer outras regras que vai explicar por que aquela palavra lá que o professor disse que a regra do ou trocava por o, aquela palavra não funcionou. Nós teremos outras regras que vão explicar muitas exceções. E aí você precisa conhecer. Por isso, o alfabeto espanhol tem 30 letras e tem mais de 40 regras de trocas de letra, porque algumas regras vão explicar algumas exceções. E aí você tem que treinar o seu cérebro. Além de memorizar, você tem que treinar. Mas como eu disse, a última aula de trocas de regra de troca de letra é o resumo de tudo, que com uma regra só você vai conter todas as regras em uma só. E aí você vai falar, puxa vida, estava tão fácil, era só eu trabalhar. Então a gente tem que ter esse tempo, né, regra por regra, para poder condicionar o nosso cérebro a essa nova, adquirir essa nova condição de bater o olho, fazer a troca e saber a tradução, saber como que escreve e também como pronuncia. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes você fica meio perdido, meio travado, mas se você treinar o passo a passo, se você colocar em prática, se você fizer direitinho as lições, você vai ficar muito bom. Eu costumo dizer que você vira um Google Tradutor, ok? E aí, você gostou dessa aula? Então compartilhe, divulga, curta o nosso canal, se inscreva, acione o sininho, porque sempre que tiver uma aula nova, você vai estar recebendo em primeira mão, sempre que eu publicar. E todo dia eu estou publicando aulas curtas, aulas de 2, 3 minutos, que rapidão você aprende uma regra nova e ó, já coloca em prática o seu espanhol deslancha, porque uma regra você vale por um mês de estudo, digamos. Tentando aprender, memorizar, decorar palavras novas. Então, com uma regra, você antecipa aí 1 mês, 2 meses de estudo. Então, compartilha e divulga.